Olá pessoal, saudações a todos. Quem está vendo esse canal pela primeira vez, eu sou o professor Vieira e este canal é o canal Antônio Vieira, que tem como propósito colaborar com a educação e o aperfeiçoamento profissional de todos aqueles que tenham a topografia em seus currículos. No vídeo passado, nós vimos a aplicação da topografia com ênfase na parte de geologia, em outras palavras, a aplicação da geologia com apoio da topografia para fazer o mapeamento do Eurotúnel. O Eurotúnel é essa ligação entre a Inglaterra e a França de um dos maiores túneis que a engenharia já fez até hoje, e nós temos feito 2 vídeos ou 3 a respeito disso, com ênfase na aplicação do giroscópio para que pudesse dar a orientação dessas construções no subsolo, abaixo do solo submarino. Nessa parte do vídeo, nós vamos ver a questão da aplicação da topografia, a questão da precisão da perfuração do túnel. É a segunda parte em relação ao vídeo passado. Como observação geral, eu quero deixar claro agora, desde o início, que nos vídeos e publicações consultados na internet, eu não tive acesso a algumas informações do que realmente foi feito em termos de topografia nessa grande obra do Eurotúnel. Em grande parte, o que eu estou tratando neste vídeo, eu me baseei na formação profissional que tive e na minha experiência profissional. Agora, quem é o professor Vieira? Quem sou eu? Sou engenheiro cartógrafo, formado em engenharia civil, especializado em engenharia ferroviária. Fiz o mestrado em engenharia de sistemas de computação na área de concentração em geomática. Atuei concomitantemente na engenharia civil, cartográfica e no magistério superior desde 1969 até 2010, quando me aposentei. Lecionei na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Engenharia da UERJ, no Instituto Militar de Engenharia, IME, no curso de aperfeiçoamento em Hidrografia e Navegação, CAL, na DHN Marinha do Brasil, um curso de pós-graduação na Escola Naval. Então, essa minha atuação no magistério naquele tempo eram tempos parciais, nas cadeiras assim de topografia, na Fluminense, na Universidade Federal Fluminense, na UERJ, As cadeiras de topografia contavam com 3, 4 professores. A disciplina era dividida entre nós, cada qual dava uma parte que eram umas aulas por semana, e depois ficávamos liberados. Eram pequenos contratos pela CLT. De modo que poderíamos ajustar, compatibilizar nossa atividade na engenharia com o magistério. Então, os engenheiros daquele tempo usavam muito isso. Nós atuávamos na engenharia e levávamos toda essa experiência que nós tínhamos nas obras, nessa parte profissional, levávamos para as salas de aula, e isso dava um grande proveito à formação profissional dos alunos. A importância da topografia, eu quero enfatizar que ela cresce com a velocidade do trem. Quando se espera que os trens viajem a uma velocidade de até 300 km por hora, o eixo do túnel planejado deve ser mantido com a máxima precisão. O topógrafo do túnel desempenha um papel crucial para garantir que a abertura do túnel ocorra precisamente
no ponto-alvo especificado. O desafio é guiar os dois lados do túnel na direção certa. E este vídeo vai tratar disso, que trata justamente da precisão desse trabalho. Agora, qual é o posicionamento, a posição do Eurotúnel? Para saber a sua posição geográfica, a sua localização na Terra, foi preciso mapear o leito submarino e o que havia abaixo dele. Então, fez-se um mapeamento da camada da marga calcária, como nós já vimos no vídeo passado, quando tratamos da geologia, essa camada que viu-se que era muito favorável à localização do túnel, como ficou explicado e justificado no vídeo anterior. O levantamento da profundidade e da espessura dessa camada de mármore, de marga calcária, foi feita por um navio oceanográfico, né? Foi feito um naveamento geológico, um mapeamento geológico, em que o sensor ia determinando as diferenças de profundidade que limitavam essa camada de calcário, de marca calcária, para saber então a sua espessura. Aqui nessa imagem está representado, assim bem resumido, esse mapeamento, né? Mas ele se deu assim por geofísica, por parte de propagação do som através de materiais, em que um navio hidrográfico carregava o que se chama um peixe, que provocava uma série de explosões, e o som, ao se propagar e refratar ao longo dessas diferentes camadas, era refletido e voltava para o sensor do navio, quando se podia, então, por diferença de velocidades que o som chegava, poderia-se inferir a natureza do solo atravessado. Está representado assim aqui, graficamente. Nós vamos falar, então, agora numa variável muito importante que se chama o nível de redução das marés. Porque, conforme está especificado aqui nessa figura, o navio hidrográfico, né, ao tomar essa profundidade, ele está no nível instantâneo do mar, mas a superfície do mar, ela varia, pode variar 1 metro, 2, 3. Então, reparem que é preciso haver uma superfície fixa de referência a partir da qual se possa referir essas profundidades. Senão, essa espessura fica totalmente sem precisão. E essa superfície de referência é chamado nível de redução das marés, o NR. Né? Dizemos aqui, as profundidades representadas nas cartas náuticas são sempre reduzidas. Isto significa dizer que as profundidades têm origem no plano de referência conhecido como nível de redução, NR, e não na superfície da água. Desta forma, as variações do nível das águas por influência das marés são subtraídas. Segundo a Organização Hidrográfica Internacional, a OHI, o NR deve ser referido à mais baixa maré astronômica observada em uma previsão de 19 anos, gerada a partir de, no mínimo, 1 ano de observações com qualidade garantida. Então, isso é uma parte que a topografia, né, que a engenharia teve que levar em conta para fazer o levantamento do Eurotúnel. Então, a OHI, segundo a OHI, né, o NR é um plano tão baixo que a maré, em condições normais, não fique abaixo dele.
Vamos fazer aqui um esqueminha em que temos aqui um navio hidrográfico, representado aqui esquematicamente, em que nós temos aqui o nível instantâneo do mar, representado aqui por essa, onde o mouse está marcando aqui. Aqui temos o nível médio do mar, é uma outra superfície, também usada em topografia. E temos aqui esse outro plano, o nível de redução, que é o nível de referência das cartas náuticas, que seria então aquele mapeamento batimétrico usado para fazer o Eurotúnel, que liga a Inglaterra à França, que seriam onde as cartas batimétricas seriam referidas. Aqui o fundo do mar. Aqui está o calado do navio, aqui o sensor, um transdutor. E aí, aqui então, as diversas camadas, temos as diversas camadas, e essa camada calcária, então, sendo determinada em referência aqui ao fundo do mar, que, através dessas outras cotas, nós poderíamos referi-la ao nível de redução ou ao nível médio do mar, para poder, então, levar em conta no projeto do Eurotúnel. Esse levantamento batimétrico e geológico foi feito aqui ao longo do Canal da Mancha, aqui ao longo do Canal da Mancha, e o posicionamento da embarcação, aqui está representado esquematicamente aquele navio hidrográfico, o posicionamento desse navio hidrográfico, à medida que ele fazia o levantamento hidrográfico e geológico, lá daquelas camadas abaixo do leito oceânico, a posição desse navio hidrográfico era determinada por um método de posicionamento chamado diferencial GPS, GPS diferencial. Resumidamente, podemos descrever esse método de GPS dizendo que essas estações, tanto na costa da Inglaterra quanto aqui na França, esses marcos têm suas coordenadas GPS conhecidas com precisão. Os rastreadores de GPS, rastreadores assim da onda portadora, porque essa distância aqui, como nós já vimos, só na parte de mar tem quase 40 quilômetros, Então tem mais de 20 quilômetros até a metade do canal, então temos que trabalhar com um GPS geodésico com as ondas portadoras. Então, nesses marcos geodésicos, uma constelação de satélites é rastreada e no navio hidrográfico, essa mesma constelação também é rastreada. A posição de terra desses marcos geodésicos é conhecida. Então, a posição determinada aqui por rastreamento de satélite vai apresentar uma variação ΔX, ΔY, ΔZ em relação às coordenadas corretas, às coordenadas conhecidas, de modo que essa posição determinada pelo navio hidrográfico, ela então ela receberá por ondas de rádio essas correções ΔX, ΔY e ΔZ nesse sistema de referência do GPS, que é o WGS84, essas coordenadas triortogonais, e elas serão então corrigidas. A posição do navio, então, que era aproximada, ela recebe essas correções e fica então com a posição correta. Essa é, em rápidas palavras, a descrição do DGPS. É o diferencial DGPS, diferencial GPS. Então, dessa maneira, o navio GPS tem sua posição determinada e, à medida que o sensor,
a batimetria é feita e as sondas trazem aquela cobertura do subsolo, do lado do subleito submarino, a posição no espaço de cada ponto desse que está sendo feito o levantamento fica perfeitamente definida. Então nós temos nesse trabalho de levantamentos, nós temos como referenciais, né, temos os referenciais batimétrico, altimétrico e planimétrico. Então eles devem ser comuns à topografia quando ela faz todos esses trabalhos. Então, tanto na parte da Inglaterra quanto na parte da França, os levantamentos feitos têm que estar relacionados, referidos aos mesmos referenciais, para que as cartas náuticas, para que o projeto básico do curso, para que tudo possa se conectar para se poder fazer o projeto básico. Os dados, então, são: o batimétrico é o nível de redução. Então, as cartas náuticas, a batimetria, né, as sondagens, são referidas a esse nível de redução. Quer dizer, quando se anula, é um plano de referência, como nós já vimos, em que se varre, como se tirasse todo o efeito da maré. O datum altimétrico usado ali deve ter sido o nível médio do mar, tanto na parte da Inglaterra quanto na parte da França. O mesmo nível médio do mar deve ter sido determinado, né, um datum altimétrico único, para que o túnel pudesse, né, se conectar no encontro entre as duas frentes de trabalho. E para datum planimétrico, então, usou-se o WGS 84. Deve ter sido usado. O controle da direção do Eurotúnel, né? Então, a partir dos azimuts iniciais, tanto na parte da França quanto na Inglaterra, né? Os azimuts que são transportados da parte da Terra para dentro dos túneis. Faz-se depois o transporte desse azimute através das medições do ângulo horizontal por meio da estação total para dentro do túnel a partir das duas frentes. Esse azimute do eixo do túnel, ele, como nós já vimos naquela parte quando tratamos do teodolito giroscópico, né, ele era fixado no limbo horizontal, né, no caso do azimute determinado da rede geodésica que está em terra, o azimute de partida ele era fixado no limbo horizontal de uma estação provida de um canhão de laser infravermelho, e esse canhão emite esse laser infravermelho, túnel adentro, que vai então direcionando aquela máquina tuneladora que vai abrindo, escavando o túnel nos dois sentidos. Esse controle horizontal ao longo do túnel, ele também deve ter sido realizado através do teodolito giroscópico. Depois que os azimutes iniciais, determinados na parte do continente, foram transportados para dentro do túnel e as poligonais abertas foram sendo desenvolvidas ao longo do túnel, à medida que a precisão ia caindo ao se medir esses ângulos horizontais, era preciso fazer um controle desse azimute. E esse controle foi feito com o teodolito giroscópico, como nós já vimos nos vídeos anteriores
determinando-se aquela constante de calibração. Então, o teodolito giroscópico já calibrado, estacionando-se ele numa estação da poligonal aberta e sabendo-se o azimuth dado pela diretriz do túnel, poderia se dar a direção para a nova estação do canhão de raio laser para ir escavando o túnel. E o nivelamento, o controle do nivelamento. Então, na parte de terra, tanto na França quanto na Inglaterra, deviam ter referências de nível referidas ao mesmo referencial, ao mesmo nível médio do mar, em ambas as partes do continente europeu, em ambas as margens do canal. E essas referências de nível, elas foram transportadas ao longo do túnel através de nivelamento geométrico, com os marcos, com as referências de nível materializadas nas paredes do túnel e os nivelamentos feitos de tal maneira que o milímetro fosse um algarismo significativo. Então, era um nivelamento geométrico de precisão. Antes que as duas frentes se encontrassem, quer dizer, antes do término da perfuração do Eurotúnel, uma equipe de topografia só podia avaliar a precisão direcional, horizontal e vertical do avanço da equipe que avançava na outra extremidade através da atualização periódica dos serviços atualizados. Então, contava-se já com o projeto preliminar, o projeto básico do eixo do túnel, as duas frentes vinham avançando, as poligonais e o nivelamento avançando, sendo plotados nas plantas, de tal maneira que o engenheiro responsável poderia ver o avanço dia a dia das duas equipes e vendo como o trabalho evoluía. Os data, aqui está data como plural de datums, que é uma palavra em latim, os data comuns, aos quais eram referenciadas as poligonais abertas e as RN que partiram de cada extremidade do túnel, foram mandatórios. Então, era imprescindível que houvesse o mesmo referencial tanto na parte do canal quanto na outra margem do canal. Senão, nunca se poderia haver o encontro da escavação do túnel. Uns comentários sobre as condições difíceis dos trabalhos. Então, em trabalhos subterrâneos, para que o túnel possa ser perfurado corretamente e navegado em direção ao seu alvo, os riscos de medição no próprio túnel ocorrem quando a linha divisada é desviada e sujeita a influências refrativas, como diferenças de temperatura, umidade e poeira. Vocês imaginem a abertura do túnel, aquela tuneladora e aquele material todo sendo transportado por vagonetes e trens, levando para fora a poeira e o ar sujo que haveria ali. Então, como aquilo influenciava nas visadas que se estavam fazendo, tanto de ângulo horizontal quanto de distância, para se fazer as poligonais abertas e para ir dando rumo para a direção que a tuneladora teria que avançar. As medições dos ângulos e das distâncias, então, estavam sujeitas a erros inevitáveis. Então, o engenheiro e os topógrafos tinham que estar cientes disso e muito atentos. Então, para segurança, cada poligonal aberta que se fazia ao longo do túnel,
ela deve ter sido medida várias vezes, cada uma medida várias vezes, e medidas também várias poligonais diferentes. Então, ao longo das paredes do túnel, marcos, vértices das poligonais abertas materializados, então iam se medindo diferentes poligonais abertas ali e tendo-se então várias medições, né? Vários modos de controlar aquela escavação e aquela direção que se dava à máquina tuneladora. Era um trabalho feito com muito cuidado e muita atenção. Agora, qual seria o sistema de coordenadas plano-retangulares? Falamos do dado horizontal, que era o WGS 84, o sistema geodésico, e agora o sistema de coordenadas plano-retangulares. Poderiam ter sido adotadas uma das alternativas. Eu não vi nenhum relatório na internet que dissesse qual foi usado, Como eu já falei a vocês, eu estou falando da minha experiência, como eu acho que deveria ter sido feito. Então, poderia-se usar o plano topográfico local, o PTL, e poderia-se ter usado o sistema LTM da projeção conforme de Gauss. O plano topográfico local, então, estaria representado aqui por esse quadrado, O comprimento total aqui do túnel, desde aqui do emboque da Inglaterra até lá na França, não é? Praticamente 50 quilômetros. E temos aqui, então, a média entre... Aqui seria a estação de início, Folkestone. Então, aqui suas coordenadas geográficas. Latitude 51 graus, 4 minutos. Longitude 1 grau e 10 minutos. E aqui no lado da França, Coquelles, com a latitude 50 graus e 56 minutos e longitude 1 grau e 48 minutos. Então, o centro do plano topográfico seria aqui, mais ou menos aqui a meio, em que a latitude seria 51 graus e a longitude 1 grau e 30 minutos. Então, esse seria o centro do plano topográfico local, onde o plano tangente aqui ao canal, tangente ao elipsoide, tangente à Terra, nesse ponto. De modo que 50 quilômetros, reparem que ficaria praticamente 25 quilômetros, menos de 25 quilômetros para cada lado. Seria um bom domínio do plano topográfico local. Então, um esqueminha aqui de como é o plano topográfico. Está aqui o elipsoide e aqui a normal baixada ao elipsoide, aqui sendo esse ponto que seria o ponto e do centro do plano topográfico, em que a normal elipsoide tem essas suas coordenadas em relação a Greenwich. Então, esse seria aqui. Então, o plano topográfico seria um plano tangente aqui a esse ponto aqui do elipsoide. Agora, a deformação máxima em planimetria nesse plano topográfico local. Então, o plano topográfico local, como nós sabemos, nós desprezamos a curvatura da Terra em planimetria. Aqui está o ponto origem do plano topográfico local, nesse ponto P. Então, a partir daqui, tanto para o sentido da Inglaterra quanto para o sentido da França, então vai se adotar aqui um plano tangente e em substituição a esse arco aqui, que seria a Terra curva. Então, seria considerada a Terra plana. E isso, então, acarreta um erro. A diferença entre esse comprimento do arco e o comprimento S', que seria o determinado aqui ao se desprezar a curvatura da Terra, dá uma diferença, dada aqui em termos de um erro absoluto, dessa distância ao cubo, o S ao cubo, sobre 3 vezes o raio da esfera local ali ao quadrado. E o erro relativo, dividindo-se esse erro absoluto pela distância S, teremos o erro relativo, que temos então aqui
essa expressão. Seria essa distância S ao quadrado sobre o raio da Terra ao quadrado. Nós já vimos essa expressão, ela já foi deduzida em outras aulas nesse nosso canal. Então, com essa expressão do erro relativo, nós podemos valorizá-la e dimensionar o erro que estaríamos cometendo, o erro máximo, aqui na extremidade do plano topográfico local. Isso é o que mostra aqui. Então, a valorização daquela fórmula, tanto para o erro absoluto quanto para o erro relativo, estamos mais aqui preocupados com o erro relativo. Então, para uma distância assim, cerca de 25 km, que é aquela distância do centro do plano topográfico local até a Inglaterra ou até a França, o plano topográfico, então, acarreta um erro relativo quase 1 para 200 mil. Então, repare que poderia perfeitamente ser usado esse plano topográfico local, porque trata-se de um erro desprezível, considerando que a rede geodésica usada lá, naquela parte de terra, para dar o azimuth de partida e fazer as plantas daquela parte terrestre para fazer o projeto do túnel, essa rede geodésica lá com a precisão, né, um erro relativo da ordem de 1 para 100 mil, é perfeitamente viável e suficiente para se fazer esse trabalho. Então, o plano topográfico local poderia ter sido usado. Não sei se foi, mas poderia ser usado. E se fosse usado o sistema topográfico, o sistema LTM, o local transverso de Mercator. Então, se a imagem geométrica desse sistema é de um cilindro seccionando ali a Terra, né? Esse meridiano aqui de 2 linhas de secância, cortando ali aquela região, de modo que nós ficamos aqui, nesse sistema LTM, os meridianos extremos são espaçados de grau em grau, né? Então, desde Greenwich, aquela longitude dos emboques, tanto na Inglaterra quanto na França, o da Inglaterra é mais perto de Greenwich, é 1 grau e pouco, então esse fuso do sistema UTM fica à direita de Greenwich. Então, Greenwich ficaria aqui do longitude 0 até a longitude 1, este, e depois de longitude 1 a 2 graus, ficaria então o nosso meridiano. Os meridianos centrais são aqueles múltiplos de 30 minutos. Aqui é 1 grau e 30 minutos, seria o meridiano central, né? São esses aqui. Então, um fuso qualquer estaria representado aqui. A amplitude do fuso, então, meridianos centrais é 1 grau, os meridianos centrais, a longitude variando a cada 30 minutos. A distorção da escala sobre o meridiano central é esse valor aqui, do LTM. Teremos aqui 6 noves, né? 999, 9995. E as coordenadas norte e este são aqui. Temos aqui x e y, as coordenadas de Gauss, assim do plano, como se fosse a situação de tangência, com o K0 igual a 1, e aqui esse K0 do sistema LTN, considerando-se as linhas de secância. E aqui as constantes de adição, para que não se confunda com o sistema UTM, né? Bota-se 5 milhões ao norte e 200 mil ao oeste, para não confundir com os 500 mil do sistema UTM. Né? Vamos ver então a deformação linear no LTM. Nós já vimos que no plano topográfico local a deformação é perfeitamente aceitável. Vamos analisar agora a deformação linear caso fosse ou caso tivesse sido usado o sistema LTM. Nós temos então aqui a nossa região de trabalho. Aqui temos o Folkestone, aqui é outra cidade aqui que está aqui na França.
Temos aqui a longitude, 1 grau e 10, né? E a outra longitude aqui, no caso da França, 1 grau e 30. Então aqui o nosso meridiano, o nosso fuso aqui, é aquele que vai de 1 grau oeste até 2 graus este. E o meridiano central, então, vai ser 1 grau e 30 minutos, né? 1 grau de amplitude do fuso, de 1 até 2 graus. O centro desse LTM, então, seria aqui a latitude em 51 graus e a longitude em 1 grau e 30 minutos. Existem softwares que calculam já toda essa parte do sistema de projeção, em que um dos parâmetros que ele pede é o centro de projeção. Esse seria, então, o centro de projeção que seria usado no caso ali do Eurotúlio. Para analisar a deformação linear, nós temos que usar o coeficiente de deformação linear da projeção conforme de graus. Esse sistema LTM, ele usa a projeção conforme de Gauss. Temos aqui, então, a expressão do kappa, K0 mais y² sobre 2r² K0. Esse y é, então, a distância contada a partir para leste, né, na direção para leste, e o x é para norte. Então, no caso aqui, o R vezes o K0, vamos tomar como 6.371 quilômetros para fazer essa avaliação. Sobre o meridiano central, esse afastamento do y vai ser zero. Então, anulando-se, o K vai ser o K0, que será esse próprio valor, 0,999995. Então, reparem aqui, se nós formos analisar 1.000 metros, multiplicar isso aqui por 1.000, por uma distância de 1.000 metros, então nós ficaríamos com 999,995 sobre 1.000. Isso quer dizer, então, que uma distância de 1.000 metros sobre o meridiano central vai ficar reduzida, transformada, como 999 metros e 995 milímetros, né? Então ele deforma, esse sistema LTM deforma sobre o meridiano central 5 milímetros por quilômetro. E próximo ao extremo do fuso, lá no extremo do fuso, então, ali perto dos emboques na França e na Inglaterra, vamos imaginar uma distância de 25 quilômetros, então basta substituir o y por 25 quilômetros, nós temos então um kappa igual a 1,3 zeros mais 2,25. Então, da mesma forma, imaginando-se 1.000 metros, nós temos aqui que 1.000 metros seria ampliado para 1.000 metros, 0027. Quer dizer, haveria uma ampliação, o kappa é maior do que 1, uma ampliação lá no extremo difuso de 3 milímetros por quilômetro. Então, reparem que é uma deformação muito pequena, né? O que se pode concluir, então, é que, trabalhando-se com estação total, medindo-se aquelas distâncias, e podemos ter coordenadas com os milímetros sendo significativos. Então, esse plano de projeção, o LTM, ele deforma os milímetros, mas os milímetros são números aproximados, porém, são significativos, né? O algarismo significativo, um número aproximado, ele ainda é significativo. Tá? Então, poderia-se ter usado o sistema LTM, e eu acho até que foi, que é um sistema consistente, e outras considerações que nós vamos ver adiante, para se ter azimute de partida bem preciso, para se ter medidas angulares de partidas precisas, o plano de projeção permite se ter expressões para corrigir esses lados elipsóidicos para os lados planos melhores do que o plano topográfico local. Vamos ver isso adiante, né? Na questão do controle azimutal com giro teodolito, nós também
já sabemos como fazer, né? Então, ao se fazer a poligonal, lá ao longo do túnel, lá com o giro teodolito, o controle azimutal é dado considerando-se a convergência de meridianos, né? O sistema LTM tem o norte de quadrícula aqui direitinho, de modo que uma poligonal sendo desenvolvida desde o ponto P1 até o P2, o norte de quadrícula aqui é o N1, mas ao se controlar a poligonal, nesse ponto P2, o norte do giro teodolito vai ser dado aqui por essa distância N2. Aqui no ponto P1 seria por esse norte N1. Aqui o norte N2. Então é preciso levar em conta essa convergência de meridiano θ aqui, que eu representei aqui como gama, para poder passar então do azimute giroscópico para o azimute verdadeiro, e o azimute verdadeiro para o azimute de quadrícula. No vídeo passado, nós já vimos todo esse cuidado que se deve ter com esses três nortes. Quem tem alguma dúvida, veja no vídeo passado. E a questão agora das reduções angulares, que o sistema LTM é muito mais adequado a levar em conta essas considerações do que o plano topográfico local, né? No caso da projeção LTM, né, apesar dessa projeção LTM ser a projeção conforme de Gauss, né, ter a característica de conformidade, existe um tratamento a ser dado às grandezas angulares, observadas lá no campo, com a estação total, né, com o teodolito, antes que esses ângulos possam ser usados no cálculo das novas coordenadas planos retangulares LTM. Então, os ângulos medidos lá com a estação total são ângulos elipsóidicos, né? E os ângulos usados no transporte de coordenadas, na projeção LTM ou UTM, são ângulos planos, né? Outra consideração é que no caso dos pontos usados no cálculo de azimutes de partida, caso desses azimutes, os pontos, estarem muito afastados, e além de estarem muito afastados, se eles estiverem na direção norte-sul, essas reduções angulares são significativas. Eu vou explicar como, né? Então, estão envolvidos, então, o conceito, como vimos, de convergência meridiana, a gama, azimute de quadrícula, azimute geodésico, né, e o azimute giroscópico, e agora ainda estamos falando dessa nova grandeza que é, no caso, a redução angular, que é o psi. Então, partindo de um azimute geodésico, o cálculo do azimute de quadrícula requer a consideração dos ângulos da convergência meridiana e da redução angular. Eu vou explicar. E no transporte de coordenadas LTM, o problema direto é estabelecido, né, no transporte de coordenadas, dadas as coordenadas de um ponto, para se ter as coordenadas de outro ponto, isso caracteriza o problema direto. E o problema inverso é o contrário, tendo coordenadas de dois pontos, se poder calcular o azimute. Então aqui o azimute inicial. Então vamos ver essa questão que eu falei ainda há pouco, dos cuidados que devem ser tomados para o azimute inicial do túnel. Então nós temos esses pontos aqui, P2 e P1, imaginando bem afastados, e devem estar bem afastados para que o erro de centragem e de identificação sejam reduzidos o mais possível, né? Nós temos então aqui o azimute de quadrícula, que nós então vamos ter, no caso, o ângulo medido aqui com a estação total, esse ângulo alfa, ao se apontar a luneta do P2 para o P1, a direção sobre a Terra é desse ângulo alfa, né? É nessa linha geodésica que tem aqui no caso dessa representação no plano LTM,
como o meridiano central está aqui à esquerda, a concavidade é voltada para o meridiano central. Então, aquela geodésica representada, medida lá com a estação total, é representada aqui como uma curva com a concavidade voltada para o meridiano central. Então, nós temos aqui essa redução angular, esse ângulo entre a corda e o arco dessa geodésica, chamado psi do ponto 2 para o ponto 1, que é a redução angular. Então, reparem que para se dar o azimute de partida aqui, para começar a tuneladora a escavar esse túnel, essa direção aqui tem que ser uma direção exata, uma direção mais precisa possível. Então, esses pontos têm que estar bem definidos. Esse azimute, então, de partida aqui vai ser esse azimute de quadrícula, que vai ser calculado com as coordenadas LTM dos pontos P1 e P2, vai se calcular a redução angular e vai se ter nesse ângulo alfa uma média de várias reiterações de PD e PI para se ter, então, esse azimute do emboque de partida, né? Essa redução angular na projeção de Gauss, né, é dado por essa expressão psi de 2 para 1, aqui estão as coordenadas de Gauss, x2 e x1, a coordenada norte, aqui y, y2, a coordenada este, né? E aqui o K0, já estão colocados aqui prontinhos, né? Então, o azimute de P2 para o emboque vai ser o azimute de quadrícula, mais a redução angular, mais esse ângulo elipsóide. Então, com isso, tem-se esse azimute inicial colocado no canhão de laser, fixado aqui num marco, numa estrutura em que esse infravermelho visível possa ser colocado aqui, e a tuneladora vai abrindo o eurotúnel, vai abrindo direitinho, e à medida que o túnel vai sendo escavado, eu coloquei aqui então uma poligonal aberta sendo desenvolvida ao longo do túnel que está sendo aberta, e ela então medida aqui com a estação total, os ângulos horizontais e a distância dentro do túnel que já foi escavado, medido com a distância, com a estação total. Então isso aqui está um processo inicial, né? Direitinho. O azimute de controle, então, uma vez dentro do túnel, imaginam que esse canhão de laser aqui, ele não é infinito. Vai chegar um ponto que ele vai atenuar, muita poeira, essa atmosfera aqui extremamente suja, esse ar. Então tem que se colocar uma estação aqui com um canhão do laser infravermelho visível mais em outro ponto, né? Então é preciso determinar aqui dentro uma nova estação para se apontar para onde a tuneladora vai avançar, né? Então isso é feito com giroscópio, com teodolito giroscópico. Então aqui, como nós já vimos naquela aula de determinar o azimute com teodolito giroscópico, aqui determina-se o azimute giroscópico, é lógico que eu coloquei aqui, mas faz-se aqui aquelas correções para o azimute geográfico e para o azimute de quadrícula, de modo que o canhão de laser é apontado nessa nova direção e vai sendo aberto o túnel aqui. Então isso tudo é feito também da outra extremidade do túnel para cá. Tem um trabalho de alta precisão e a topografia é a responsável por isso. Vamos falar aqui agora algumas correções e reduções nas distâncias medidas com a estação total, que vai sendo feitas naquela poligonal, várias poligonais abertas ali ao longo do túnel que está sendo escavado para se ter um controle. Então faz-se a correção da refração na distância inclinada, medida com a estação total. Faz-se a redução ao horizonte e depois a redução ao sistema LTM. Então reparem que a região que nós estamos trabalhando ali, ela está praticamente no nível do mar.
Quer dizer, o túnel ali está praticamente no nível do mar, a parte mais afastada ali a cento e poucos metros, né? Então não precisa fazer aquela correção ao nível médio. Se o engenheiro for preciosista, mas isso pode chegar e fazer um plano ali, fazer uma redução ao geoide ali, a uma equipotencial do geoide ali perto do túnel e fazer a redução àquela distância dada por aquele plano tangente, aquela equipotencial ao geoide ao longo do túnel, né, do Eurotúnel. Mas eu acredito que não precise, que não tenha sido preciso. E a questão do nivelamento geométrico e a curvatura da Terra. Então reparem que em termos de curvatura da Terra, lá naquele outro nível, naquele outro vídeo que nós fizemos, sobre o giroscópio, nós vimos ali que a questão da Terra ser imóvel, a Terra é móvel, então o giroscópio todo se baseia na questão da mobilidade da Terra. Então nós vimos essa propriedade da mobilidade da Terra para que o giroscópio pudesse determinar a posição do meridiano. E agora aqui nós vamos ver a outra questão, é a questão da curvatura da Terra, ali ao longo do túnel, né, que podia ser ao longo do oceano, né, ao longo do Canal da Mancha. Então imagina aqui, eu representei graficamente, essa figura está fora de escala, nós temos aqui a Inglaterra e a França, marquei aqui em azul o nível médio do mar, comum aqui a Inglaterra e a França, né, o geoide, e aqui mais ou menos a 100 metros, nós temos aqui o Eurotúnel, né, seria assim onde está o Eurotúnel, e é por onde vai ser escavado, ou está sendo escavado, né, foi escavado o túnel. Então isso aqui são equipotenciais da gravidade. Ó. Repara que eu marquei aqui equipotenciais da gravidade. Quer dizer, não coincidem exatamente com as camadas daquela camada geológica. Aqui eu marquei mais ou menos, a grosso modo, como sendo equipotenciais do campo da gravidade. Como se tivessem essas extremas aqui que limitassem o Eurotúnel, né, aqui a 100 metros. E normais a essa equipotencial da gravidade estão a direção da gravidade. Normais às equipotenciais. Estão aqui marcados por essa linha tracejada, essas direções da gravidade convergindo lá no centro de massa da Terra. Então isso está fora de escala, né? Então aqui estaria a Terra, o geoide, representado assim com a curvatura, já representar a Terra inteira, aqui é um trecho da Terra, né? Isso aqui é como se fosse o Canal da Mancha, fazendo uma curva, coisa que muita gente acha impossível, a água fazer curva, mas a água segue, né, o equilíbrio na linha equipotencial. Nós temos aqui a direção da gravidade mandando nela. Então, como é que nós fazemos com o nivelamento geométrico? Então nós temos aqui, imagina aqui, e seria aqui uma estação qualquer, o nivelamento geométrico vai passar, né, vai ser transportado, vai ser feito dentro do túnel, e aqui assim seriam duas linhas, direções da gravidade, né, dois pontos bem próximos um do outro aqui, ponto A e ponto B, distantes cerca de 100 metros, aqui está um nível, e aqui está uma vertical, a direção da gravidade num ponto e a direção da gravidade no outro ponto. Aqui nesse detalhe também deformado, tudo fora de escala, né? E aqui esse azulão seria então o geoide. Esse ponto A aqui, nesse esquema, esse ponto para clareza do raciocínio, né? Está acima do geoide, seria como se fosse em terra, acima do geoide. E aqui está o ponto A, então teríamos aqui a altitude do A. E aqui esse H de B seria a distância do geoide até essa equipotencial que passa
por B, tá? Aqui teria essa equipotencial que passa por esse ponto aqui no centro óptico do nível. Isso aqui representa o nível de luneta e o nível horizontalizado, isso quer dizer a direção do fio de prumo aqui perpendicular ao nível, a bolha aqui, o nível d'água aqui está centralizado, como está todo aqui, ó. Aqui toda a água aqui está centralizada, está plana, como aqui está plana, como aqui está plana. Em cada ponto a água está plana, porque a direção da vertical é perpendicular à direção horizontal. Então está aqui o nível plano. Então essa visada com o nível sobre duas réguas colocadas aqui nas extremidades dessa distância mais ou menos aqui que eu assinalei. Então aqui estando uma régua, nós temos aqui uma leitura da régua, nós chamamos na topografia uma leitura ré. Isso aqui é uma régua aqui na direção da vertical, ela está no prumo, e aqui outra direção da régua no ponto B, que também está no prumo. Então, isso é um valor da leitura da régua e outra aqui. Eu marquei aqui com R, como se fosse leitura da régua, a ré, a leitura, e aqui V a leitura de Vant, e marquei com esse E índice A o efeito da curvatura da Terra em A. Então, aqui essa equipotencial da gravidade tem passa aqui pelo centro óptico do nível, e a distância aqui entre esse plano horizontal e essa equipotencial aqui da gravidade que passa pelo centro do nível, então tem esse valor aqui, que é o efeito da curvatura da Terra aqui nessa parte de A. E, analogamente, esse E de B é o efeito da curvatura da Terra nessa parte de B. O quanto a Terra mergulha aqui, porque ela não é plana, então ela vai mergulhando por causa desse efeito da equipotencial. Então nós temos aqui que esse R mais esse efeito da curvatura da Terra, isso aqui é uma leitura feita na mira. O topógrafo anota isso na caderneta, chamada leitura de ré. Analogamente, esse V mais esse efeito da curvatura da Terra em B é a leitura de Vant. Então, o desnível, o ΔH entre esses dois pontos, A e B, aqui eu botei no mesmo equipotencial, daria 0, mas eles não precisam estar no mesmo equipotencial, podiam estar em potenciais diferentes, é dado pela leitura de ré menos a leitura de Vant. Isso então vai dar o desnível entre os pontos A e B. Então é só substituir a leitura de ré e a leitura de Vant aqui, nós teremos o desnível, está ela aqui, tá? Agora, se o nível estiver equidistante das miras, e é isso que se faz no nivelamento geométrico, se o nível estiver equidistante, esse efeito da curvatura da Terra em A é igual, é de mesma magnitude do efeito da curvatura da Terra em B. Por isso se faz isso, ele é igual. Sendo igual, então aqui eliminando-se os parênteses, nós ficamos com Ré mais essa leitura, menos Vant, menos a leitura, o efeito da curvatura da Terra em Vant, né? Como são iguais, eles se calculam, então o desnível vai ser leitura de Ré menos leitura de Vant, e o efeito da curvatura da Terra é anulado no nivelamento geométrico. Então, o nivelamento geométrico é feito por essa finalidade, usando essa técnica de colocar o nível equidistante das miras para eliminar o efeito da curvatura da Terra. O efeito da curvatura da Terra, ele existe em qualquer distância. Às vezes, para distâncias tão pequenas, ele é imperceptível. Só com um nível de grande precisão é que vai se constatar efeito da curvatura da Terra da ordem de 1 centímetro, 2 centímetros, né? Para distância assim de 1 quilômetro, já dá aí coisas lá na casa do metro, quase, né? Então nós temos aqui, e
faz então o nivelamento geométrico, né? Então, como resumo, nós temos aqui rapidinho os datas comuns usados foi o planimétrico, o altimétrico e o batimétrico. Fez-se o levantamento batimétrico e geológico dessa parte aqui, tanto do fundo do mar quanto abaixo do leito submarino, para se poder traçar a diretriz, o projeto básico do túnel para ele poder ser perfurado, ter as direções. Nessas partes aqui que nós fazemos, a topografia faz um levantamento topográfico na escala 1:1000, nessa parte aqui de terra, direitinho. E aqui faz-se o projeto, né, do túnel. E essa parte aqui já, que é do túnel, o túnel já vai mergulhando. Aqui assim o túnel vai mergulhando porque ele tem que passar abaixo do mar. Então ele tem que ter uma distância grande aqui da água para poder mergulhar, vai mergulhando para poder aqui, já está bem lá embaixo, para poder atravessar para lá direitinho, né? Então isso aqui, como eu falei, a região do Eurotúnel no continente. Isso aqui já é em túnel, mas está no continente, tá? Então esse é um resuminho. E aqui, um resumo do resumo da parte topográfica é que os azimuths de partida são calculados no sistema geodésico adotado, faz-se a calibração do teodolito giroscópio, faz-se o transporte da direção e das RNs para dentro do túnel e faz-se o controle do avanço da máquina tuneladora para e passo de uma margem e da outra. Espero que estejam acompanhando e vejam como o trabalho é de precisão e como a topografia tem uma importância crucial nesse tipo de trabalho de grande envergadura. Um exemplo de vértices da estação total para sinalização, quer dizer, lá nas paredes do túnel, né? Então crava-se nas paredes e usa-se assim sinais luminosos para que essa luz aqui possa ser vista. A atmosfera é muito suja, então o sinal luminoso vai ajudar bastante. O topógrafo aqui também, numa outra estação, com ele, estação aqui seria o vértice da poligonal básica. Aqui mais sinais e outro sinal aqui, direitinho, vai indo. Aqui seria um ponto cravado no teto. E aqui, nessa prumada aqui, vem o eixo secundário e como se pode botar aqui o eixo principal, em vez de botar na parede, pode-se cravar também a estação no teto do túnel. Aqui é um exemplo dessa estação aqui, em que aqui pode se marcar no túnel, e aqui poderia se colocar, por exemplo, depois de marcada a direção do eixo do túnel, botar o canhão, né? Botar aqui aqui assim, além da estação total, podia se botar uma... Não sei o que houve. O que houve aqui. Tá vendo um probleminha aqui. E aqui então, né, imagina aqui se fosse um laser infravermelho, e aqui os sinais de pontaria colocados, cravados aqui no eixo do túnel, e esse infravermelho visível iria sendo projetado, como nós já vimos, lá num painel na frente da tuneladora, e o operador pode ver então a marca lá nesse painel e pode corrigir o rumo da tuneladora, o rumo certo, pode fazer se for o caso de uma curva à direita, à esquerda, acima, abaixo, direitinho. No caso aqui de usar o giro teodolito, poderia-se colocar aqui o giro teodolito, se estivesse fazendo o controle azimutal com o giro teodolito, né? Aqui, no caso também,
uma perfuração guiada com laser, né? Botado aqui um canhão de laser, dando direção lá para dentro do túnel. Aqui aquele esqueminha do giroscópio, que nós já vimos naquele vídeo, que o giroscópio dá a direção do norte e como a calibração é determinada, como nós já vimos no vídeo passado, temos a direção do norte geográfico e com isso podemos fazer a poligonal aberta dentro do túnel. Aqui assim é um esqueminha dos túneis, né? Aquele esqueminha dos túneis, foram 2 túneis ferroviários, aqui o túnel de serviço e aqueles túneis interligando os ferroviários. Então, imagine a quantidade de trabalho que a topografia teve e a responsabilidade dela, né? Essas poligonais abertas, elas se encontraram. Isso daí, esse resultado foi dado na internet, na publicação. Mas essas poligonais abertas se encontraram e a incerteza foi 35 centímetros. Então, reparem que precisão teve em 25 quilômetros, vindo de cada lado, não foi exatamente no meio do túnel, eles se encontraram mais para o lado da França, mas então 35 centímetros foi o erro na perfuração daquele túnel, um túnel cujo diâmetro são 12 metros, que é o diâmetro da tuneladora. Então é praticamente isento de erro, né? Agora, para implantar, então uma vez aberto o túnel aberto, né, com aquela direção preliminar, então para implantar a via permanente faz-se o projeto final de engenharia. Então, ao longo do túnel aberto, faz-se novas poligonais com estação total, só que agora fechadas, porque elas vão ser poligonais enquadradas, partem de pontos conhecidos no lado da Inglaterra e fecham em lados conhecidos do lado da França, e não é uma poligonal só, faz-se várias poligonais e também vão sendo controladas com teodolito giroscópico, né, porque são 50 quilômetros de poligonais, né, de cada poligonal, então é preciso ter um controle para fazer o projeto da via permanente. Então, o esqueminha aqui como está, né? Então, nós temos um controle topográfico após a perfuração do túnel, né? Então, fazemos essas poligonais enquadradas nas extremidades, né? Fazendo com a estação total, controle horizontal com giro teodolito, a cada N lados. Então, o engenheiro pode ver a propagação do erro para segurança e a uma quantidade de lados da poligonal, ele planeja uma determinação do azimuth giroscópio com todo cuidado para saber a quantas anda a propagação do erro azimutal. Então faz-se uma poligonal, né, está aqui em vermelho, saindo da Inglaterra, indo para a França e sendo controlada. Essa poligonal, se fosse o engenheiro responsável, eu mandava medi-la várias vezes para ter certeza que estava tudo bem, na média. Ainda fazia mais outra poligonal, mais poligonal e mandava medir mais vezes também. Então, esses vértices aqui podem ser diferentes ou ter vértices comuns. Eu ficaria com esses vértices com uma segurança bem neles, de tal maneira que eu ia ter o projeto do túnel, ia projetar a linha, o eixo da ferrovia, aquelas 2 ferrovias principais, a de serviço, os túneis de serviço, projetar tudo aquilo por coordenadas, fazer todo aquele projeto e fazia toda a locação por coordenadas, ou no plano topográfico ou no LTM. Sinceramente, eu preferia usar o LTM por essas razões de correções azimutais que eu teria condição de fazer com a projeção conforme de Gauss. O nivelamento geométrico, a mesma coisa. Eu mandaria fazer referências de nível, saía com referência de nível, o nível médio do mar, né, o geóide, tem o mesmo referencial tanto na Inglaterra quanto na França. Então eu mandaria fazer ao longo do túnel RNs, assim, no máximo de 500 e 500 metros,
e formando circuitos. Eu ia formando circuitos para fazer controle de fechamento altímetro aqui das RNs aos pedaços. Eu ia fazendo isso para ter referências de nível lá, 1 milímetro ali ia ser apurado, significativo. Podia marcar ali todos os aparelhos de mudança de via, o grade, todo certinho. Está marcado aqui direitinho. Bom, senhores, terminamos. Espero que tenham gostado dessa aula. Foi uma aula assim, vamos dizer assim, uma imaginação. Botei a imaginação para funcionar, mas eu creio que foi assim feito. Muita coisa foi baseada na minha experiência. Como eu já falei a vocês no início, isso aí não vi isso em relatório nenhum. E eu creio que deve ter sido feito assim. E futuramente, para vocês terem isso como experiência, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, um dia vão fazer a ligação Niterói-Rio de Janeiro, passando com o metrô por baixo da Baía de Guanabara. Então, vai ser com essa experiência, com esse papo que a gente bateu aqui, vocês vão estar muito mais seguros, os engenheiros cartógrafos, agrimensores e civis que estiverem trabalhando vão se sentir seguros com esse tipo de trabalho, com essa metodologia que eu coloquei aqui nessa minha imaginação. Então, senhores, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Inscrevam-se, compartilhem, dê like, se gostou, né? E até a vista, pessoal!